Já parou para imaginar quais os hábitos você tem na sua família que pode prejudicar o desenvolvimento do seu filho? Mais do que isso, quais os hábitos detonam o cérebro do seu filho? Já parou para pensar sobre isso? Pois é, eu sou Marconi Oliveira, sou médico neuropediatra e esse canal aqui é para discutir desenvolvimento infantil, relacionamento com filhos e hoje eu vou falar sobre isso. Quais os hábitos de uma família que podem prejudicar o desenvolvimento e detonar o cérebro de uma criança? Sabe qual é o primeiro hábito que é extremamente ruim e muitas vezes a gente não para analisar? É deixar a criança dormir muito tarde. Marconi, mas eu durmo muito tarde. O problema é seu, mas o cérebro em desenvolvimento ele não pode dormir muito tarde. E eu vou te explicar duas coisas sobre isso. Primeira coisa é que existe uma coisa chamada ciclo circadiano, em que a criança ela passa por várias etapas. Você também passa por várias etapas durante o dia e durante essas etapas são liberados hormônios e neurotransmissores que vão regular o nosso corpo, regular o nosso cérebro. A criança, ela precisa dormir no máximo até 21 horas. Por quê? Porque existem alguns hormônios. O primeiro hormônio, melatonina, o outro hormônio, hormônio do crescimento, que são hormônios responsáveis por uma regulação e desenvolvimento da criança para que ela possa crescer e se desenvolver muito bem. Já parou para pensar que quando você tem uma noite mal dormida, o que acontece no outro dia? Pois é, eu vou te falar o que acontece comigo. Quando eu tenho uma noite mal dormida, uma coisa que acontece comigo é que eu fico cansado, exausto, eu não consigo render aquilo que eu precisava render e mais do que isso, eu fico com mais fome, eu fico querendo buscar alimentos de ação rápida no cérebro. Como assim? Eu fico querendo buscar carboidrato de cadeia rápida, por exemplo, pão, biscoito, talvez você nunca tenha reparado isso. E o que vai acontecer com o seu filho se ele dorme mal? A mesma coisa. No outro dia, ele vai ficar cansado, com aquela sensação de ressaca e vai querer buscar toda hora algum alimento de ação rápida. E esses alimentos, a gente sabe, eles depositam e podem provocar algum prejuízo. Mas espera aí, Marconi, você me falou que ia falar sobre 6 hábitos que detonam o cérebro do meu filho. Beleza, agora vamos pensar, uma criança que não dorme direito, você acha que ela aprende direito? Uma criança que não dorme direito, você acha que ela fica mais irritada? Uma criança que não dorme direito, você acha que ela consegue ter o mesmo desenvolvimento físico daquela criança que dormiu adequadamente? Pois é. Então, através dessas 3 situações, eu já consegui te provar que dormir tarde pode prejudicar tudo isso e prejudicar o desenvolvimento do seu filho e detonar o cérebro do seu filho. Mas, Marconi, existe algum outro hábito que possa prejudicar? Sim. O segundo hábito que eu acho que é muito prejudicial é a questão da discussão do casal em frente à criança. Pessoal, discutir em frente à criança traz insegurança para a criança. Mais do que isso, discutir marido e mulher em frente à criança, fala para a criança que naquela casa não existe uma autoridade. Fala para a criança que naquela casa todos podem discutir e brigar e não tem nenhum problema. A gente tem que lembrar que para os nossos filhos nós somos guias, nós somos exemplos. E aí, ao discutir, eu levo insegurança. E sabe o que a insegurança faz com uma criança? A insegurança faz com que aumente o estresse daquela criança. Ela fica num estresse tóxico, que vai prejudicar, sim, o desenvolvimento daquela criança. Uma criança que viu um pai brigar na frente da mãe, na hora que ela está lá na escola, ela fica pensando, será que meu pai está brigando com a minha mãe agora? Ah, Marconi, eu já briguei uma vez com meu marido na frente do meu filho. Vai causar alguma coisa? Provavelmente não. Mas eu estou falando de hábito. Hábito é algo constante. Se você diariamente discute, briga, xinga o seu marido, ou o marido diariamente discute, briga e xinga a sua esposa na frente das crianças, aí sim é um hábito que pode detonar o desenvolvimento da criança. Por quê? Porque eu aumento o estresse tóxico sobre aquela criança, ok? Um terceiro hábito que é bem importante a gente ficar atento é passar muito tempo em frente às telas. Quem me segue lá no Instagram, periodicamente observa que eu falo muito sobre a questão das telas. Por quê? Porque toda semana eu tenho em consultório, gente,
pessoas falando, olha, o meu filho está assim e tá isso por causa da tela, olha, o meu filho está assado e está desse jeito e é por causa das telas. Essa semana eu tive um paciente que a mãe me contou que ele passou a noite inteira, tem passado a noite inteira acordado no celular. E eu perguntei para ele assim, você fica a noite inteira acordado para ver o celular? E ele falou, não, minha mãe está falando mentira, eu só fico até a hora que o galo canta. Que hora que o galo canta? Entre 4h30 e 5 horas. E aí a gente está falando de uma criança de 10, 12 anos. Pessoal, concorda comigo que isso é extremamente prejudicial? E ainda não vou falar com vocês que existem estudos que mostram que crianças pequenas que ficam muito tempo em frente às telas podem apresentar, inclusive, dificuldade na atenção, podem apresentar, inclusive, sinais que podem sugerir autismo. Marconi, então as telas causam autismo? Não, esquece isso não é verdade. Mas existe alguma coisa que os estudos têm chamado de autismo-like, algo parecido com autismo. Então por que não é autismo? Porque quando eu tiro as telas dessa criança, ela começa a se desenvolver rapidamente e chega ao desenvolvimento de uma criança típica. Então, já vou fazer lá aqui, que não daqui a pouco vamos fazer um corte desse vídeo e falar, telas causam autismo. Não, telas não causam autismo, mas telas causam um atraso no desenvolvimento da criança, ok? E tem vários estudos que mostram isso, inclusive atraso motor. Se as telas causam esses atrasos, a gente tem que entender que esses atrasos são causados primeiramente no sistema nervoso central e depois, que é no cérebro, né? E depois nas outras partes. Beleza? Agora eu vou falar com vocês o quarto tópico. Eu já falei que deixar a criança dormir muito tarde é prejudicial. Eu já falei com vocês que passar muito tempo em frente à tela é prejudicial. E já falei com vocês sobre discussões do casal em frente às crianças. O quarto e último tópico é o quarto tópico é super importante, não é o último, que é a prática de atividade física. Então, o nosso quarto item é não praticar atividade física. Marconi, por que praticar atividade física é importante? Tá bom, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, quando nós praticamos atividade física, nós liberamos neurotransmissores que causam uma série de mudanças comportamentais e até mesmo cognitivas no nosso corpo. Essas substâncias, elas produzem maior tranquilidade, diminuição de impulsividade, melhora da concentração e mais do que isso, quando eu tenho uma atividade física que é social, por exemplo, futebol, atividades em grupo, elas provocam na criança a capacidade de desenvolver esse relacionamento. E quando eu estou desenvolvendo esse relacionamento, eu estou desenvolvendo o meu cérebro, fazendo mais sinapse. Eu estou fazendo com que eu consiga ter com as outras crianças maior compromisso, maior empatia, maior compaixão, maior liderança, maior jogo de equipe. Isso tudo são as sinapses se ligando e fazendo o desenvolvimento desse cérebro. Então, mas muito importante é a questão da atividade física, tá bom? A atividade física, ela diminui estresse, irritabilidade, melhora a qualidade do sono e tudo isso. Melhora o desenvolvimento acadêmico. Atividade física, gente, é indicado como tratamento para alguns transtornos, como, por exemplo, TDAH, autismo. Já tem estudos científicos que mostram que atividade física para esse tipo de criança, elas podem ser não apenas considerado uma atividade a mais, mas sim uma forma de tratamento. Então é extremamente importante. Esse é o nosso quarto item. E o nosso quinto item é a questão de falar mal do pai ou da mãe na frente de uma criança. Pessoal, deixa eu falar uma coisa com vocês. Nossos filhos são extremamente espertos, são extremamente inteligentes e principalmente em fazer a leitura do ambiente. Isso significa que não precisa de você falar mal da mãe do seu filho na frente do seu filho, porque ele já sabe os defeitos e as qualidades da mãe dele. Não precisa você falar mal do pai do seu filho na frente do seu filho, porque ele já sabe os defeitos e as qualidades do pai dele. Quando você faz isso,
você está fazendo uma coisa que é agredindo ao seu filho. Às vezes você acha que está ajudando o seu filho, não, você está agredindo o seu filho, porque a gente volta lá naquela questão do estresse tóxico, da irritabilidade, da sensação de menos-valia. Se o meu pai é assim, ai meu Deus, é porque ele não me ama. Se o meu pai é assim, é porque ele não gosta de mim. E esse sentimento negativo vai entrando na criança e vai acabar diminuindo ou detonando a autoestima do seu filho. Então, por favor, se você não quer detonar o cérebro do seu filho, não comece a falar mal do pai ou da mãe dele para ele. Não precisa de falar mal do pai ou da mãe dele na frente dele. Ele não necessita de escutar isso porque ele já sabe as qualidades e os defeitos do pai e da mãe dele. E na hora certa ele vai usar isso para uma boa causa. E a última coisa, que talvez seja a mais importante e que é super polêmica, porque muitas pessoas não entendem, é a questão de bater para educar. Pessoal, pelo amor de Deus, não precisa bater para educar. Ah, Marconi, quando você fala que não precisa bater para educar, você está falando que eu não preciso disciplinar meu filho? Pelo amor de Deus, não, isso não é uma verdade. Quando eu falo que não é para bater, eu não estou falando que ele não precisa de disciplina, que ele não precisa de ordem, que ele não precisa de sofrer, entre aspas, alguma condição de acordo com a atitude dele. O que eu estou falando é que bater leva a um prejuízo. Ah, mas Marconi, a Bíblia fala para bater. Então, deixa eu falar uma coisa com você. Imagine que você é imagem e semelhança de Deus. E se você é imagem e semelhança de Deus, e aí eu estou saindo um pouquinho da questão aqui científica e eu estou entrando para a questão filosófica e até mesmo religiosa, se você é imagem e semelhança de Deus, não importa o Deus que você segue, e eu queria que você fizesse a seguinte pergunta: será que Deus precisa bater no meu filho para ensinar? Deus precisa bater em mim para me ensinar? Ou será que ele tem uma capacidade de me ensinar sem me bater? Então, se você é imagem e semelhança de Deus, eu acho que você também consegue ensinar o seu filho sem bater. Mas sem dar disciplina? Não, aí você não consegue ensinar, tá bom? Mas bater não precisa. E aí, eu vou te falar por que a gente não deve bater e o que isso causa no seu filho. Por que a gente não deve bater? A primeira coisa é o seguinte: quando a gente bate uma criança, na grande maioria das vezes, nós não estamos batendo para educar. Nós estamos batendo para aliviar a raiva interna. Se você parar aí agora por 30 segundos e pensar direitinho, a última vez que você bateu no seu filho, provavelmente foi assim. Você foi ficando irritado, até que chegou um momento que você perdeu a paciência. E ao perder a paciência, você foi lá e, pum, deu nele um tapa, uma varada, uma correiada, e aí machucou ele. Então essa é a primeira coisa, a gente nunca bate para educar. Na grande maioria das vezes, a gente bate para aliviar o próprio sentimento. E quando você faz isso, você tem um risco muito grande, que é o risco de exagerar, é o risco de passar do limite e acabar causando um dano maior no seu filho. Então, a minha orientação é que, a partir de hoje, ao invés de bater, você submeta a um outro tipo de ação que você vai conseguir provavelmente o mesmo resultado. E, Marconi, qual que é o problema disso para a criança? Meu pai me bateu e eu não tenho nenhum problema. Tá, presta atenção. O seu pai te bateu e você não tem nenhum tipo de problema, mas existem crianças que os pais bateram e que tem um tanto de problema e que lembram disso até hoje. E provavelmente, quando eu fizer esse vídeo, você vai ver que pessoas vão, quando eu lançar esse vídeo, pessoas vão comentar aqui: ah, eu não concordo, eu concordo, eu não concordo, eu concordo, e você vai ver pessoas escrevendo: meu pai me bateu e eu guardo mágoas até hoje. Meu pai me bateu e eu me lembro disso até hoje de uma forma muito negativa. Por que eu estou falando isso? Porque você não sabe o quanto é a capacidade do seu filho de lidar com essa condição. Pode ser que o seu filho seja mais sensível e vá levar para o resto da vida esse sentimento do dia que ele apanhou na infância, do dia que ele foi agredido na infância. E eu tenho certeza que você, como pai, não quer isso. Você quer gravar na memória do seu filho, no cérebro do seu filho, momentos bons, momentos positivos, momentos que o seu filho vai lembrar de você com alegria e com amor. E mais do que isso, quando você bate uma criança, existem estudos que mostram
que é a mesma sensação de que eu tivesse tido um traumatismo craniano, porque eu libero enzimas e adrenalina e substâncias que podem corroer e causar danos ao cérebro. E eu nem estou falando da questão da modificação do DNA através do alargamento e fechamento de uma coisa chamada estonas, que é uma outra questão que a gente precisa discutir, que esse aumento ou diminuição desse alargamento dessa substância no nosso DNA pode levar a produzir doenças graves. Ah, Marconi, se eu bati uma vez no meu filho, vai acontecer isso? Então, provavelmente não, mas você pode, em uma batida, machucar o seu filho. Você pode, em uma batida, trazer um dano para ele que nunca mais vai consertar. Eu tenho um paciente que ele não tem um olho porque o menino jogou uma caneta e furou o olho dele, ok? Então, olha só, uma caneta. Então, imagine você batendo no seu filho e tem um erro e acaba quebrando um braço e aí a complicação vai ser muito maior, ok? Então, vamos lá, eu vou recapitular para vocês 6 hábitos que detonam o cérebro do seu filho. Primeiro hábito, deixar a criança dormir muito tarde. Segundo hábito, discussões entre o casal na frente da criança. Terceiro hábito, passar muito tempo em frente às telas. Quarto hábito, não praticar nenhuma atividade física. Quinto hábito, falar mal do pai ou da mãe em frente à criança. E o sexto hábito, bater para educar. Eu espero que esse vídeo traga para você uma mudança de pensamento através da ciência, através daquilo que a gente já conheça. E mais uma vez, quer continuar tendo vídeo como esse? Me segue aqui no canal, porque toda semana tem um vídeo assim.